A FIFA conseguiu finalmente o que queria, um torneio mundial de clubes competitivo. Mas qual é o segredo de toda essa competitividade? Será os clubes? Os jogos interessantes? Não, meus amigos. O segredo é o fator econômico. E sim, meus amigos, a FIFA se encarregou de distribuir mais de $1 bilhão em premiações. Isso é o que faz interessante esse torneio. Todos os clubes querem participar pela premiação. Mas como é que a FIFA distribui $1 bilhão entre 32 clubes? Calma que agora mesmo eu vou te explicar. O $1 bilhão da FIFA é distribuído em duas partes. Numa carteira de rendimento que representa o 45% do valor, que seria $475 milhões, e numa carteira de participação, que representa os 55% do valor, o que seria $525 milhões. Pelo momento vamos focar na carteira de participação. O que é a carteira de participação? A carteira de participação é a carteira que premia os clubes pela classificação mesmo antes de jogar. Ela premia os clubes dependendo do ranking da confederação, da região e dos títulos. Sim, senhores, tudo isso influencia na hora de classificar ao Mundial de Clubes. Isso explica porque nem o Barcelona nem o Liverpool estão participando do Mundial de Clubes. Então, para explicar melhor, esses $525 milhões são divididos entre todas as confederações. Mas como é dividido? Todas as confederações recebem o mesmo valor? Não. E aí é que entra o ranking FIFA para premiar cada clube. O clube que menos recebeu foi o Auckland City, da Oceania. Ele recebeu aproximadamente $3,58 milhões. Se nós compararmos com o que receberam os 4 times da África, faz uma diferença enorme. Receberam 3 vezes mais do que o Auckland City. Os times da África receberam aproximadamente $9,5 milhões, dos quais se classificaram o Al Hilal, o Esperança Tunis, o Mamelodi Sundowns e o Wydad Casablanca. Todos esses times receberam um total de $9,5 milhões cada um por separado, o que dá um aproximado de $38,2 milhões. Eu criei uma planilha aqui no Excel para ver quanto recebeu cada confederação por separado. Lembrando que esse daqui são valores aproximados, sim, alguns são dados revelados da FIFA, mas nos times da Europa é um pouco mais complicado achar os valores exatos, pelo qual a maioria desses valores são uma pequena simulação de um aproximado para ver como foi distribuído esses $525 milhões. Dito isso, podemos continuar. Os times asiáticos receberam o mesmo valor, $9,5 milhões por time, dos quais classificaram o Al Hilal, Urawa Reds, Ulsan Hyundai e o Al Ain. Todo esse valor somado entre os 4 times da Ásia dá o mesmo valor que o time da África, $38,2 milhões. Passando para os nossos vizinhos da CONCACAF, eles receberam também $9,55 milhões, dos quais foram classificados o Inter de Miami, o Los Angeles FC, o Seattle Sounders, o Monterrey e o Pachuca. Lembrando que o Inter de Miami ele não classificou diretamente, ele foi convidado. Então, como aí temos um time a mais, esse valor já muda. De 38,2 ele vai para $47,75 milhões. Indo para a América do Sul, a Conmebol, aí a coisa já muda. Aí já começa a haver uma discrepância muito alta do valor. E é que os times sul-americanos receberam nada mais e nada menos do que $15,21 milhões. Como falei no começo, é um aproximado. Mas é um aproximado que já faz muita diferença contra os times das outras confederações, dos quais se classificaram o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o River Plate e o Boca Juniors, o que dá um total de $91,26 milhões, quase $100 milhões. Mas a diferença mais grande entre todos os clubes está com os europeus. Os europeus receberam aproximadamente entre $16 e $38 milhões.
sendo o Bayern de Munique o que mais recebeu. Ele recebeu um aproximado de 38,16 milhões de dólares. Lembrando mais uma vez que é uma simulação, não é o valor real, é um aproximado. Dito isso, os 306,1 milhões de dólares é distribuído entre todos os times da UEFA. E é que com apenas um gráfico nós podemos perceber a grande diferença econômica que existe entre os clubes europeus, os sul-americanos e as outras confederações. E sim, alguns se perguntarão, por que os europeus recebem mais que os sul-americanos? Isso acontece pelo ranking da FIFA. E para que os times europeus se sintam interessados em querer participar. Ao final, que time europeu vai rejeitar 38 milhões de dólares só por participar? Nenhum, e é que 38 milhões de dólares dá para atuar tranquilamente no mercado de transferências. E agora, sabendo o aproximado que recebeu cada confederação, o que acontece se nós somamos todos esses valores? Sim, senhores, vai dar exatamente o valor que eu falei no começo. 225 milhões de dólares da carteira de participação. E os outros 475 milhões de dólares? Bom, esses 475 milhões de dólares da carteira de rendimento premia o desempenho do clube ao longo do torneio. Se um clube consegue a vitória num jogo na fase de grupos, consegue acumular 2 milhões de dólares. Se ele empata, cada time leva 1 milhão e se ele perde, não leva nada. Se ele consegue se classificar às oitavas de final, ele consegue 7,5 milhões de dólares. Se ele consegue se classificar às quartas de final, ele consegue 13,12 milhões de dólares. E se ele conseguir chegar na semifinal, ele consegue 21 milhões de dólares. Agora na final, essa premiação já muda. O semifinalista leva para casa 30 milhões de dólares e o campeão leva o título e 40 milhões de dólares. E bom, como aprendimos hoje, não tudo é entretenimento, está também o fator econômico. Aqui é o C. Veneza, muito obrigado por assistir meu vídeo e fui!